tema desta mensagem é combatendo os falsos profetas. Portanto, combater os falsos profetas é falar mal ou é uma necessidade para a igreja? Quem crê diga glória, portanto é o tema desta mensagem. Desde já, saúde e cumprimento a todos os irmãos que estão entrando nesta estreia com a gloriosa e santa paz do Senhor. Portanto, combater os falsos profetas, aleluia, é falar mal de ou é uma necessidade para a igreja? É a pergunta que fica para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui então para a Bíblia. Há um texto que diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só que é legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas aos outros, ou a outrem? Glória a Deus. Então é o texto aqui em Tiago. Não é? Muitos dizem que quem combate os falsos profetas está a falar mal dos irmãos. E eu pergunto, um falso profeta é um irmão? É a pergunta que fica. Glória a Deus. Será que um falso profeta é um irmão? Ou é um lobo? Aleluia, devorador. É um irmão ou é uma raposa? Aleluia. É um irmão? Aleluia, glória a Deus. Ou é um animal feroz que quer destruir o rebanho? Alabá, samanagadurio, tarabachai. Estou sentindo a glória. Portanto, o tema desta mensagem é forte. É porque muitos pegam neste versículo aqui: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só que é legislador que pode salvar o destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém? Então eles usam muito isto aqui. O problema é que eu não considero, meus amados irmãos, que os falsos profetas, não é, como estes aqui, são meus irmãos em Cristo. Não tem nada de meus irmãos em Cristo. Amém? Será que o evangelho que o Júlio César prega é o mesmo que eu? Não. O evangelho que o Leonardo Salles prega é o mesmo que eu? Não. O evangelho que a Renaldi de Carvalho prega é o mesmo que eu? Não. O evangelho que a irmã Nadir prega, não é? A pastora Nadir, irmã da irmandade dele, não é? Não considero nem minha irmã em Cristo. É o mesmo evangelho que eu prego? Não. O Júlio César prega o evangelho dos anjos, em que existe um dom do arrebatamento que só ele é que tinha. Ele era o primeiro e o único a ter esse dom. Mas depois do Kenzo aparecer, já não é mais o primeiro. Ele já é o segundo. Eu sou o primeiro depois do Kenzo. Amém? Depois de surgir o falso testemunho do Kenzo no ano de 2016. Então nós vemos aqui um exemplo. Culto aos anjos. Mete anjos a bater asas. Mete mulher ajoelhada de fronte a um anjo de supostamente 2 metros. Gigante, 3 metros. Não é? Então o Evangelho angelical faz culto aos anjos. Então este homem é um lobo. Não é um irmão em Cristo. Nem ovelha, é um bode. Então não estou a falar mal. Estou a falar a verdade. Amém? Renaldi de Carvalho. Que evangelho é este? Evangelho de unhas de gel? Evangelho de maquiagem? Evangelho de pintura? Evangelho de tatuagem? Que evangelho é este? Evangelho mundano, roupa sensual? Choramandagleia, praia, subricai. Então isto é o evangelho que é mundano. É o evangelho da carne. Amém? Então que obra de Deus ela está fazendo? Está fazendo a obra da carne. Não é minha irmã em Cristo. Para mim é uma desviada, uma endemoniada. Aleluia, glória a Deus. Sensualizando e erotizando as tribunas. Aleluia, ripalama, samaia. Pregando o evangelho relativista. Aleluia, em que não há valores morais absolutos. Não é? Aleluia. Que evangelho é este que o Leonardo Salles prega? O evangelho do mamon. Ele não prega o evangelho do arrependimento. Um homem casado pela segunda vez, pelo menos está com outra mulher, já largou a primeira. Usa correntinho ao pescoço, faz live, não é? Sem camisa. Sem camisa. Igual a um mundano. Quando eu era do mundo andava sem camisa. Então não considero meu irmão que ainda não se converteram. Nenhum destes está convertido. E se algum destes já foi convertido, está desviado. Se algum destes já algum dia conheceu o verdadeiro evangelho, agora está... não é irmão em Cristo. E o pior, quando a pessoa se desvia é uma coisa. Mas quando a pessoa se desvia e quer ensinar os outros, pregando um falso evangelho, virou um lobo. Já não é mais irmão em Cristo, é um lobo. Que evangelho é este que a Nadir prega? Que evangelho é este? Que evangelho é este? Aleluia. Pregando que quem
distribui pelos cristãos o dom da ciência é uma mulher vinda da lua cheia, não é o Espírito Santo. É um falso evangelho, um evangelho herético. Olha aí. Aleluia. Amém. O evangelho que ela prega é este. Olha lá o evangelho que ela prega. Né? Ela prega este evangelho. Diz que no ano de 92 disse ela, vi entrar pela laje, não é, do telhado da minha casa uma mulher lindíssima, de olhos profundos. Uma mulher lindíssima, de olhos profundos. Glória a Deus. Uma mulher lindíssima, de olhos profundos, nariz bem peculato, lábios lindíssimos, faces de maçãs ou de pêssegos, cabelos escuros, né? Cabelos escuros a dar pela cintura, vestida de oceano, vinda da lua cheia. Portanto, ela estava vestida de oceano porque tinha ondas do mar azul esverdeado se formando na cauda do seu vestido. Portanto, este é o evangelho que ela prega. E diz que esta mulher disse para ela, eu sou a ciência de Deus e vim para ficar contigo. Então isto é um falso evangelho, meu irmão. Aleluia. A ciência de Deus é Jesus. Aleluia. Rakantolamanaï, Surya Kantalamanaï, Suryandalamaya. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sharabandaglaya, Suri Kantalamasteria Dalamaya. Aleluia. Deus ele é fiel, irmão. Deus ele é fiel. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Olha aí. 1 de Coríntios capítulo 7. Amém? Diz assim. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Estava oculto. No Antigo Testamento, o Messias estava oculto. Ainda não se tinha manifestado na cruz do Calvário. Ele é a sabedoria e ele é a ciência de Deus. Aleluia, glória a Deus, Rei Managashaya, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Então o Senhor é que é o dono da sabedoria e da ciência. Ele é que é a sabedoria e a ciência. Aleluia, glória a Deus. Aramanagaya, Surikantalamaya. Rovalabacanta Aramacheri canta Lamaya. Glória a Deus. Então, meu irmão. Então, para aí, meu irmão. Uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. Diz, eu vim para ficar contigo. E diz que é ela que distribuiu aos cristãos o dom da ciência. Então, para aí. Então, anula o que está escrito na palavra. A palavra diz que quem dá o dom da ciência, da palavra da ciência, é o Espírito Santo. Isto é uma blasfémia. Atribuir a obra do Espírito Santo, irmão, a uma entidade cultuada na Umbanda, que é a descrição exata de Iemanjá, uma mulher vestida de oceano, vinda da lua cheia. Então este é o falso evangelho que vocês querem. Eu não estou falando mal, estou falando da verdade. Estou falando da verdade para discernimento da igreja, meu irmão. Falar mal é mentir. Falar mal ou caluniar é dizer algo que a pessoa fez que não fez. Agora, isto ela disse, que é a ciência de Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo, não era uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. Olha aí. Olha o que é que diz aqui, Colossenses capítulo, diz assim, e de Cristo, continuando aqui, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então quem tem toda a sabedoria e a ciência de Deus é Jesus. Não é uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. E depois tem aqui um detalhe muito interessante, muito importante. Amém? Este detalhe aqui é importante. Porque ela, aliás, a Nadir, que eu não vou chamar nem irmã, a falsa profetisa Nadir, a bodeza, a loba da Nadir. Amém? Temos que chamar os bois pelos nomes. A loba da Nadir disse o quê? Que é esta mulher que distribui aos cristãos o dom da ciência. E o que é que diz aqui 1 Coríntios capítulo 12?
Mas acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo não vai dizer que Jesus não é Deus. Quem diz que Jesus não é Deus e que Jesus não é o Salvador tem o espírito do capeta. Está com o capeta, está com o diabo. Está com o demónio. A pessoa que nega a Jesus está com o demónio. Diz que Jesus não é Deus. Diz que Jesus não é o Senhor, que não é o Salvador. Que Jesus é um falso Deus, um Deus, quem sabe, inventado. Então essa pessoa está com o diabo. Está com o demónio. Tem que ser repreendido. Tem que ser liberta. Se quiser, se não quiser, irá para o inferno de cabeça para baixo. Aleluia. Ela será 7 vezes mais amaldiçoada do que aqueles que não blasfemaram de Jesus. O nome de Jesus, essa pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, seja jovem, seja quem for. Então a pessoa, para falar que Jesus é o Senhor, tem que ter o Espírito Santo. Isso não quer dizer que todos os que dizem que Jesus é o Senhor têm o Espírito Santo. Isso aí é outro detalhe. Mas ninguém vai dizer que Jesus é maldito ou que Jesus não é Deus se estiver cheio ou dirigido ou com o Espírito Santo. Ela diz isso pelo poder dos demónios. Amém? A pessoa que diz que Jesus não é Deus ou não é o Salvador está a negar a Cristo. A Bíblia diz que quem não tem o Cristo não tem a Jesus, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então essa pessoa não tem vida eterna, precisa de nascer de novo, precisa de aceitar a Cristo. Então eu estou aqui a explicar. Agora vamos continuar aqui. Mas há uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Vamos então aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Então quem é que dá o dom da palavra da ciência? É uma mulher? É uma? É uma mulher vestida de oceano vinda da luz? Ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo é blasfemar do Espírito, atribuir o dom da palavra da ciência a uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. Isso é uma blasfémia muito grande. Isso é uma blasfémia muito grande, meus irmãos. Aleluia. Atribuir, aleluia, o dom do Espírito a uma mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. Isto é uma blasfémia aos olhos do Pai. É algo que Deus abomina. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória? Então, como é que eu vou considerar uma mulher que blasfema da palavra de Deus e blasfema do Espírito Santo, atribuindo, aleluia, o dom da palavra da ciência que é dada pelo Espírito a uma mulher vinda da lua cheia vestida de oceano, descrevendo exatamente Iemanjá? Alabás. Amém? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês que apoiam esta gente, irmão, deviam ser crucificados de cabeça para baixo e decapitados. Vocês estão a brincar, meu irmão. Estão a brincar com as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Mesmo assim não se converteriam se fossem crucificados de cabeça para baixo e decapitados. Aleluia. Glória a Deus, porque vocês estão a apoiar o erro. E são tão abomináveis os que tais coisas praticam como aqueles que consentem aos que as fazem. Né? Tu apoias os falsos profetas? Tu és tão abominável aos olhos de Deus como aqueles que as fazem. Vamos aqui. Arabando glória para isso e cantamai. Vamos aqui à Bíblia. Provando que quem apoia os falsos profetas é tão abominável. Amém? Vamos então aqui, irmão. Vamos então aqui. Glória a Deus. Romanos, olha aí. Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 1. Versículo. Se tu apoias os falsos profetas, dizes que eu estou, né, maldizendo, ou falando mal, ou caluniando, ou injuriando, ou blasfemando de quem? Do capeta que está neles? Então tu vais perecer naquele dia. Diz aqui, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, ou seja, os falsos profetas. Não somente os que as fazem, mas também os que consentem com os que as fazem. Tu sabias que no Antigo Testamento um falso profeta não era considerado feiticeiro, seria apedrejado até à morte? Então tu também serias apedrejada no Velho Testamento até à morte, porque tu estás apoiando os falsos profetas. Amém? Então eu pergunto, aleluia, combater os falsos profetas, denunciar e combater os falsos profetas, é falar mal? É falar mal ou é uma necessidade para a igreja? Amém? É a pergunta que fica. Amém? Olha aí. Olha aí, o próprio Senhor Jesus nos exortou, amém, sobre os falsos profetas. Vamos então aqui, onde está falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15.
Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Vamos aqui a Mateus 7. Será que é insignificante? É insignificante falar dos falsos profetas? Não, não vale a pena. Ai, pastor, prega o Evangelho. Irmão, isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho, meu irmão. O Evangelho inclui combater os falsos profetas. Jesus combateu os fariseus. Num capítulo inteiro, capítulo 23. Combateu os falsos profetas que eram fariseus. Um grupo de gente que era falso profeta, falsos intérpretes da Bíblia, eram os fariseus. Outros eram os saduceus. Combateu esses dois. Outros eram os herodianos. Combateu 3 grupos. E havia os essénios também. Então, Jesus combateu 3 grupos de falsos profetas. De falsos intérpretes, de falsos mestres. Aleluia. Então, meu irmão, será que Jesus estava murmurando também, caluniando, injuriando? Ele combateu, chamou de sepulcros caiados, serpentes. Aleluia. Filhos do inferno. Filhos do inferno. Filhos do inferno. É forte. Filhos do inferno. A pessoa é filha do inferno. Aleluia. Como se a pessoa tivesse nascido no próprio inferno. É muito forte a correção de Jesus para estes grupos de falsos e profetas. Olha aí, Mateus capítulo 7. Porque é a pergunta que fica. Combater os falsos profetas é falar mal ou é uma necessidade? Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se figos dos pinheiros ou uvas... Aleluia, anda caia, colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Disse Jesus: Assim, pois toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Então, quer dizer, então Jesus ainda estava caluniando quando falou, chamou de falsos profetas. Jesus estava falando mal. Olha aí. Oh, glória. E agora ele acrescenta: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos vós os que praticais a iniquidade. Quer dizer que estes falsos profetas, muitos deles, no nome de Jesus, eles profetizam. Revelam até o teu nome inteiro, revelam até a tua data de nascimento, o nome do teu pai, da tua mãe, a rua onde tu resides, o teu carro, revela, oh, rabá, babá, samaia, revelam muita coisa. O óbvio que os demónios também sabem. Aleluia, só não revelam anda, caia, andaraia, o profundo, o oculto e escondido. Aleluia. E é em nome, e se tu pediste alguma coisa audivelmente, eles também sabem o que estás a pedir, também te podem revelar e profetizar, tu achares que é Deus e é o capeta. E em teu nome não expulsamos demónios. Então eles usam o nome de Deus em vão. Estão expulsando demónios, mas eles estão com um demónio ainda maior. O demónio só saiu porque o demónio que está nos falsos profetas, o demónio que está nestes falsos profetas, por exemplo, o demónio que está nestes falsos profetas é maior do que o demónio que está na vida da pessoa. Então o demónio que está na vida daquela pessoa só saiu porque o demónio que está nestes 4 falsos profetas e nos outros é maior. O demónio que está neles é maior, tem um demónio ainda maior. Então faz o circo, faz o show para aparentemente as pessoas crerem que Deus está no meio destas igrejas, que não está. São sinagogas de Satanás. Aleluia. Então o diabo faz o circo, meu irmão. O diabo faz o circo, minha irmã. Aleluia. Ricamai. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Até milagres acontecem. Ai, milagres só pode ser Deus. Não, meu irmão. O diabo também faz milagres. Porque a vinda do anticristo é com todo o poder, sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus enviar a eles a operação do erro para crerem na mentira, porque quando tiveram prazer na iniquidade e não se regozijaram com a verdade. Está lá, em 2 São Censo. Então estou aqui provando, meu irmão. Glória a Deus. Oh, ramando, lori, brai, subricante, lamais. Oh, ramanaia. Olha aí, mais sobre falsos profetas. Jesus combateu os falsos profetas, meu irmão. Combateu os fariseus, combateu os saduceus, combateu os herodianos, combateu Herodes, chamando Herodes de raposa velha, e que deviam se guardar do fermento da doutrina de Herodes. Ele era uma raposa, chamou de raposa Herodes. Aleluia. Então Jesus combateu, e tu deves combater. Se tu tens de ser imitador de Cristo. Se Cristo combateu, tu tens de combater. Olha aí. Vamos aqui. Mateus 23, olha o que é que diz aqui. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira
de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Olha aqui, um capítulo inteiro só para combater os escribas e fariseus. Diz aqui, olha aí. Eu nem vou, olha aí. Eu nem vou aqui falar, meu irmão. Tudo aqui, porque o tema não é este. Mas diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então já chamou aqui, então falou mal. Jesus falou mal deles, chamou-os hipócritas. Porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Ou seja, devorar é saquear, é como se assaltar a casa da viúva, sobre o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um novo convertido, um prosélito, para ganhar uma alma, supostamente para Cristo. E depois de o teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Olha aqui. Então Jesus aqui estava falando muito bem deles, não é? Se eu sou maldizente, então Jesus também era. Jesus ainda era mais, chamou-te filho do inferno. Então tu estás a caluniar Jesus, estás a dizer que Jesus, ao combater os escribas e os fariseus hipócritas, Jesus, não é, a combater estes falsos mestres, falsos profetas, não é? Então Jesus era um maldizente, estava falando mal, chamou-te filho do inferno. Foi Jesus quem disse. Então se tu ficares bravo comigo, não fiques bravo comigo. Vai-te entender com Cristo. Fica bravo, fica enervado com Cristo. Diz aqui, ai de vós condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo tempo se nada é, mas o que jurar pelo ouro do tempo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Chamou de quê? Condutores cegos. Insensatos, ou seja, loucos. Loucos e cegos. Chamou de loucos. Loucos e cegos. Aleluia. Glória a Deus. Rica manaia, pro, cantai. E há aqui mais elogios. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Diz assim, condutores sequais, um mosquito engolis um camelo. Olhais para o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de quê? Rapina. E intemperança. Falta de domínio próprio. Está na carne. Diz assim, fariseu cego. Aleluia. Ripa lá, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes, sois parecidos com os sepulcros caiados. Ou seja, chamou-eles de sepulcros. Vocês são comparados a sepulcros caiados. Ou seja, uma sepultura por fora está muito bonita, está pintada, está caiada de branco. Por fora realmente pareceis formosos. Ou seja, esbeltos, mas interiormente estáis cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Está a dizer que essas pessoas estavam por dentro cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, toda a impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E diz aqui, anda caia mando glória. Então está aqui os elogios. Aleluia, ricanta. Olha aí, serpentes e raça de víboras. Então se eu estou a falar mal, né? Se eu sou um murmurador, um maldizente, então Jesus era o rei deles. Então tu tens que te entender com Jesus. Tu estás a blasfemar então de Jesus também. Porque eu estou apenas a imitar a Cristo. Eu tenho que ser imitador de Paulo como ele era de Cristo. Ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Serpentes e raça de víboras. Foi o que Jesus disse. Chamou de serpentes. Se eu te chamar de serpente e de raça de víbora, vais ficar bravo comigo. Vais dizer que eu estou mal a dizer, mas tu és um falso profeta igual àquele que tu apoias. Ou pior. Porque às vezes os fãs dos falsos profetas conseguem ser ainda piores. Aleluia. Agora aqui chamou eles de assassinos. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. Uns deles matareis, está chamando deles de assassinos. E crucificareis, e outros deles aceitareis. Ou seja, de pessoas agressoras, que agridem as outras. Aceitareis na vossa e perseguireis cidade em cidade. Então, perseguidores dos bons. E diz aqui que a vingança vai vir sobre eles. O sangue daqueles que eles derramaram vai ser cobrado naquele dia. Então, aleluia. Diz aqui, apedrejas os profetas que são enviados. Aleluia. Aleluia, espalhas. E a vossa casa vai ficar deserta. Então aqui está... O capítulo 23 é só vara sobre os falsos profetas e falsos mestres chamados escribas e fariseus. Só vara. Tem gente que hoje é incrédula, é cristã, diz que é cristã, não que é crente, mas é incrédulo. Não acredita na ressurreição dos mortos. Não acredita na vinda de Jesus, visível, com poder e grande glória. Não acredita no arrebatamento da igreja, que o seu corpo mortal vai ser transformado num corpo imortal, no seu corpo corruptível num corpo incorruptível, vai ser arrebatada ao céu pelos anjos. Não acredita na vida eterna, não acredita no céu, não acredita nem na salvação. Então o inferno aguarda os incrédulos. Sem fé é impossível agradar. Olha aí. Capítulo 24. Foi Jesus quem disse. E quando Jesus estava saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles perguntaram, quando é que isto vai ser? Diz-nos quando serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. Ele disse, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganaram muitos. Então tem muitos anticristos.
Um deles era o Tibi Joshua. Amém? Porque ele não se chamava Tibi Joshua, era Tebaia Balagum, uma coisa assim. O Joshua foi o nome artístico que ele arranjou, o nome artístico. Uma alcunha que ele pôs ali, Tibi Joshua, eu sou o Joshua. Só que Joshua vem do hebraico Yoshua, que é uma variante de Yeshua. Aleluia. Rimanaya sei, que da mesma raiz é a raiz do filho. Então, Joshua quer dizer Jesus. Então Tibi Joshua era Jesus, era um falso Cristo. E enganaria a muitos, aleluia. Recamaná. Então Jesus falou, eu tenho que tomar cautela. Como é que eu vou tomar cautela? Aleluia, porque eu tenho que tomar cautela, eu tenho que ver, primeiro, se essa árvore dá frutos ou não, se ele é profeta de Deus ou não. Segundo, se a profecia é verdadeira e se ela se cumpre. Aleluia, se não vai contra a palavra de Deus, se não leva as pessoas, ainda que seja algo verdadeiro, que leva a idolatrar esse profeta, tal como está lá em Deuteronômio capítulo 13. Vamos aqui versículo 11. E surgiram muitos falsos profetas e enganaram a muitos. Então, tem que tomar cautela com eles. É uma necessidade para a igreja dos últimos dias. Aleluia. Versículo 23 ao 25. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então, o que é que a gente consegue deduzir daqui? É uma necessidade para a igreja dos últimos dias o combater os falsos profetas. Temos também aqui Lucas 6,26. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem. Ou seja, falarem bem de vós. Dizer que vós sois um grande homem de Deus. Um grande profeta. O que é que estão dizendo aí do Júlio César? Não é? Eu nunca vi um homem ter tanto amor como tu. Não é? Eu dou a vida por ti. Tem gente que dá a vida por ele. Morre com ele. Não é? Diz que não há homem mais usado do que o pastor Júlio César. Não é? Então toda a gente fala bem dele. E por isso é que ele é um grande falso profeta, o maior. Porque ele disse assim, eu nunca vi Deus usar tanto outro homem na terra como me usa a mim. Então, tanto outro pastor como usa a mim. Ele para já intitulou-se pastor, não tem nada de pastor, é bode. Porque ele nem ovelha é, porque ele tinha a igreja cheia com 200 almas e fechou a igreja. Deixou o rebanho disperso e fugiu para São Paulo. Então é mercenário. O mercenário vê vir o lobo e foge. Então ele não tem nada de pastor. Amém? Nada. Não é? Então ele disse, nunca vi Deus usar tanto outro pastor como me usa a mim. Na face da terra. Então ele é o maior. E ele disse, eu nunca vi Deus operar tanto noutras igrejas como opera na Isa. Né? Que era a igreja que ele fundou, que está, graças a Deus está fechada e que permaneça fechada. Em nome de para não enganar mais ninguém nesse culto aos anjos. Faz culto aos anjos. Então, meu irmão, a exaltação, a soberba vai preceder a queda, meu irmão. Ai de vós. O que é que diz a Escritura? Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Quando toda a gente der palmadinha nas costas, tu és um grande homem de Deus. Quando ninguém se opor a ti, tu és então um grande falso profeta. Tu és um falso profeta, aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro. Vamos continuar aqui, amém? Vamos agora aqui a segunda, aleluia. Olha aí, Paulo e Pedro, todos advertiram, Paulo, Pedro e João. Então Jesus advertiu que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, enfrentam grandes sinais e por isso, se possível, for enganariam até aos próprios escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas, que é o principal. É um dos principais sinais dos últimos dias. Agora vamos ver Pedro, Paulo e João. Pedro, Paulo e João. O que é que disseram Pedro, Paulo e João acerca dos falsos profetas? Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo. Vamos aqui para Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Um capítulo inteiro dedicado aos falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormite. Então, um dos maiores sinais dos últimos dias, qual é que é? Um dos maiores sinais dos últimos dias é precisamente o quê? O surgimento de muitos falsos profetas e muitos falsos mestres, que enganariam aqui a muitos. Então, a maioria
daqueles que dizem que são doutores da lei, são teólogos, né? São filósofos, são mestres na palavra, doutrinadores, ensinadores, são falsos. E a maioria dos pregadores que dizem que são profetas de Deus são falsos. A maioria dos pastores que estão aí são falsos pastores também. São mercenários. Porque isso também é outro sinal também que Jesus falou em João capítulo 10. Não é? Fala do lobo, do mercenário e do bom pastor. Então bons pastores há poucos. A maioria são lobos ou mercenários. Quem querer diga glória. Aleluia. Então, meu irmão, um grande sinal dos últimos dias é depois haverá no futuro. E já há, então, um capítulo inteiro dedicado aos falsos profetas. Então, será que o apóstolo Pedro era maldizente? Era caluniador, injuriador? Falava mal dos seus irmãos? Não, ele está aqui a dizer. Chamou claramente. Falsos doutores. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas. Ou seja, eles pregam a dinheiro. Cobram para pregar. Não é? Rima, naia, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Depois tem aqui mais características, não é? Mais que eles são sensuais. Glória a Deus, tem mais características aqui. Diz aqui, mas principalmente aqueles, portanto ele vai reservar estes falsos profetas para o dia do juízo e os seus seguidores. Porque muitos seguirão, então muitos, 1.200.000 seguidores. Não é? 1.200.000 seguidores têm quem? O Júlio César. A Ranálida deve ter milhões, o Leonardo milhões. Esta pessoa, algumas postagens têm mais de 1,5 milhão de visualizações. Então o povo adora as fantasias, as viagens na maionese. Viajou na maionese e subiu ao céu da boca de um tigre. Viajou na maionese e desceu ao inferno de Dante. Então estas gostam muito destas viagens astrais ao céu, ao inferno e ao purgatório, que nem sequer existe. Então esta gente... Oramanaia. Não é? Viajou tanto para o céu e inferno e Deus não lhe revelou que ela está mentindo. Deus não lhe revelou que ela está mentindo, meu irmão. Está mentindo. Mentindo com todos os dentes que tem na boca. É uma mentirosa, meu irmão. Glória a Deus, olha aí. Glória a Deus, aleluia. Olha aí. Diz assim, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, dizem que o pecado já não é mais pecado, engodam, outros também entram com o evangelho legalista, acrescentam novos pecados àquilo que não é, fazem acréscimos à palavra. Para quê? Para escravizar e aprisionar as almas. Engodam, ou seja, enganam com as concupiscências da carne e com as dissoluções, com a lascívia, com as divisões, aqueles que andavam afastando os que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, aleluia, rica managasurikai, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, tal faz também seu escravo. Glória a Deus. Então é muito forte. Agora repara aqui. Eu disse Pedro, Paulo e João. Mas há uma carta aqui, que é a carta de Judas, que é paralela à segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Uma carta inteira, um livro inteiro, escrito pelo meio-irmão de Jesus. Jesus teve 4 irmãos. Pedro, aliás, teve Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos e teve também irmãs. Maria teve filhos e filhas. Os irmãos e as irmãs de Jesus. Então, Jesus teve pelo menos 6 irmãos. 4 irmãos e 2 irmãs, no mínimo. Pode ter tido mais, porque o nome das irmãs de Jesus, meias irmãs da parte de mãe, não foi divulgado. Jesus não somente era um personagem histórico, uma pessoa que existiu aqui na Terra, mas também um personagem divino. Da parte da mãe, ele era homem, 100% homem, porém sem pecado, porque o Espírito Santo santificou o ventre de Maria antes de ele nascer. Da parte do Pai, ele era divino, procedia do Pai. Então, porque Deus é Espírito e ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Judas era meio-irmão, ou seja, era irmão de Jesus somente da parte de mãe. O que é que ele escreveu? Então vamos lá ver aqui se é ou não é uma necessidade de combater os falsos profetas. Diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, ele também servia a Jesus Cristo, irmão de Tiago, lá está os 2 irmãos de Jesus, Judas, irmão de Tiago, Tiago, José, Simão e Judas, os 4 irmãos de Jesus, irmãos de carne. Aos chamados e santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então uma necessidade, combater os falsos profetas é o quê? Não é? É uma necessidade. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, ou seja, despertar-vos a batalhar pela fé. Ou seja, temos que combater, guerrear pela fé. Ou seja, defender a fé. Se alguém diz para mim que Jesus não é Deus,
Eu chamo falso profeta na cara, falsa profetisa na cara, endemoniada na cara, endemoniado na cara. Amém? Está com o diabo. A pessoa que diz que Jesus não é Deus está com quem? Com o Espírito Santo não está com o diabo. Tem que ser repreendida na cara e repreender em nome de Jesus, clamar pelo sangue de Jesus e orar pela pessoa se ela quiser. Senão, vai para o inferno de cabeça para baixo. Se não se arrepender naquele dia. Então é muito sério, meu irmão. Negar quem não tem o filho não tem a vida eterna, meu irmão. Então tem que batalhar pela fé. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, ou seja, em lascívia, em carnalidade, a graça de Deus. E negam a Deus o único dominador, Senhor nosso. Aleluia, olha aí. Então é uma necessidade. Olha aí, Saramashurikaya. Glória a Deus. Porque se introduziram alguns homens que já antes estavam escritos para este mesmo homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Então introduziram homens que se introduziram no meio cristão. Então é bem claro. A Bíblia diz o quê? Que eles estão na carne, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam. Então quem é que fala mal? São estes falsos profetas que falam mal. Porquê é que o Júlio César saiu de Deus Amor? Porque não queria ser submisso. Queria inventar, né? Queria ser exaltado pelos homens. E agora está abatido e vai ser mais abatido ainda. Né? Essa gente, os que ainda não blasfemaram, ainda há esperança, mas os que já blasfemaram já não há esperança. Chamou Deus de perverso. Diz que as línguas estranhas que falam os pastores e as missionárias, né, que isso é dos demónios, então a pessoa não vigia, paga o pato. Então diz aqui, rejeitam a dominação. Né? Porquê é que Anádir saiu da Deus Amor e fundou a sua sinagoga, a sua seita? Porque rejeitam, não querem ser dominados, querem estar à frente, querem ser pastores e pastoras. Vituperam as dignidades, falam mal dos seus anteriores ministérios, tanto Anádir quanto o Júlio César, que é a IPDA. Diz aqui, olha aqui, isto é muito forte. Características deles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, ou seja, estes é que reclamam, falam mal, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou são maldizentes, andam segundo os seus desejos carnais e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aleluia, glória a Deus. Rokamanaya Pandokovanagaya. Olha aí. Os quais os diziam os apóstolos nos últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha aí. Estes são os que a si mesmos se separam, ou seja, causam as divisões. Noutra tradução diz são os que causam divisões nas igrejas. Saem de uma igreja, né, arrastando um povo após si e falando mal do anterior pastor, do anterior ministério. São sensuais e não têm o espírito. Então que espírito é que fala? Os demónios falam por eles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está aqui, meu irmão. Gente usada pelo demónio, meu irmão. Então Judas aqui está descrevendo claramente uma carta inteira. Então se eu sou maldizente, Judas também é maldizente, Pedro também. Agora vais ver Paulo também. O que é que disse Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha aí, Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O que é que Paulo avisou? Concordando com as palavras de Jesus. Olhai por vós mesmos. Amém? Então eu tenho que olhar por mim mesmo. Tenho que cuidar de ti mesmo, então doutrina, preservar nestas coisas, fazendo assim, salvas tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Aleluia. Rima, naia, suricai. E por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores. Então eu tenho que cuidar do rebanho. Eu não posso deixar vir o lobo e devorar o rebanho. Eu tenho que dar cajadada no lobo. Eu tenho que combater o lobo. Amém? O lobo. E a sua doutrina também. Tanto a pessoa do lobo tem que ser combatida, quanto a doutrina que ele ensina. Ambos têm que ser combatidos. Amém? Glória a Deus. Alabando, glória. As árvores más têm que ser cortadas. Pela raiz. Eis que o machado está posto à raiz. Toda árvore não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aleluia. Para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. O que é que Jesus disse? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São os tais lobos vorazes, devoradores, cruéis. E não pouparão o rebanho. Então é gente que nunca se converteu. Alguns destes falsos mestres nunca se converteram a 100%, nunca foram 100% libertos. Vieram do mundo, mas trouxeram a bagagem do mundo. Vieram da bruxaria, mas demónios da bruxaria acompanharam. Eles vieram da feitiçaria, mas demónios da feitiçaria acompanharam. Vieram da macumbaria, mas os demónios da macumbaria acompanharam. Vieram do satanismo, mas houve alguns demónios que permaneceram nas câmaras da alma deles ali. Então fizeram uma mistureba de Espírito Santo com demónio. Espírito Santo tentando agir no Espírito para eles serem libertos, mas nunca foram totalmente libertos. E as câmaras da alma e a carne deles, o corpo, contaminado com demónios.
lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O segundo grupo de falsos profetas, então existe um primeiro grupo que nunca se converteu genuinamente, 100%, nunca foi totalmente liberto. Como aquele Simão mágico, que também viu os sinais que Deus fazia, as maravilhas, pelas mãos de Filipe, e também creu. Mas não foi uma conversão a 100%. Não é? Porque ele julgava depois, queria comprar os dons de Deus, o dom de maravilhas, com dinheiro. Cuidava que o dom de Deus, do Espírito, se compra com dinheiro. Isso é para a tua própria perdição. Não é reto o teu coração diante de Deus. Aleluia. Foi repreendido. Então, meu irmão, a segunda classe de falsos profetas é a gente que até começou bem. Começou no Espírito, mas está acabando na carne. Não é? Corrieis bem, mas quem vos impediu? Começaram no Espírito e agora acabaram na carne. E deram lugar a Satanás. E agora estão falando de coisas perversas. Estão falando que Jesus não é Deus. Que Jesus não é o Salvador. Não é? Que o nome de Jesus é o... Como o Romilson Ferreira diz que Jesus é o Deus porco. E por aí vai. Negando a Cristo. Blasfemando de Cristo. Blasfemando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como José diz que Deus o Pai, ele é perverso. Sim. Nosso Deus é um Deus tão santo e perverso. Sim, porque Deus é Deus perverso. Sim, Deus é um Deus perverso. Então blasfemam do Pai, blasfemam do Filho. E blasfemam do Espírito Santo, atribuindo o poder de Deus aos demónios. Amém? Então, até dentro de vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas. Então, alguns começaram até bem. Alguns podem ter começado de bem no Espírito, mas depois deram lugar a Satanás. Então, Paulo falou sobre estes lobos. Então, Paulo estava a mal dizer. Olha o que é que Paulo falou. E há mais. 2 de Coríntios, capítulo 11. Olha aí. Olha aí. Porque tais apóstolos, muitos se intitulam apóstolos. O apóstolo Valdomiro Santiago, né? Apóstolo Agenor Duque, são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. Pregam o falso evangelho da prosperidade. O evangelho também prega um evangelho humanista. Amém? Um evangelho humanista e materialista. O evangelho relativista. Né? Outros pregam que, aleluia, doutrina não é os e costumes, não é? Os e costumes não têm nada a ver com doutrina, tem tudo a ver. E a santificação no corpo, na alma e no espírito. Então pregam um evangelho relativista. São obreiros fraudulentos, transfigurantes, ou seja, se disfarçando, literalmente se disfarçando, vais ao original grego, é disfarçando, colocando uma máscara e uma capa. Né? Colocam uma máscara na cara e uma capa, né? de uma fantasia de carnaval no corpo, se transfigurando em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é? Pois muito que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Então Paulo também combateu. Será que Paulo aqui, né, estava blasfemando, ou maldizendo, ou falando mal, quando disse que são obreiros fraudulentos, são pessoas que usam de fraude, e são falsos apóstolos? Amém? São usados de Satanás, são ministros de Satanás, ministros de injustiça. Paulo estava blasfemando. Agora vamos aqui mais. Paulo fala muito sobre os falsos profetas. Temos aqui em Timóteo. 2 Timóteo, olha aí ele combatendo aí. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e que levam cativas, ou seja, escravas, as mulheres néscias, as tolas, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aquelas mulheres tolas, que sabem o que bem pode fazer, não pode, sabe que deve se congregar numa igreja e não se congrega, fica só em casa, assistindo a internet, vendo o YouTube, vendo os falsos profetas, vendo ensinos de demónios, ensinos que estão negando que Jesus é Deus, ensinos que negam que a Bíblia é a palavra de Deus, ensinos que negam a salvação, que existe uma salvação em Cristo, somente exclusiva, ensinos que negam a vinda de Jesus e o arrebatamento. Então são mulheres néscias, carregadas de pecados, levadas de várias cobiças, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento pleno da verdade. E como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, mas a todos será manifesta a sua loucura, a sua desvario, como também foi daqueles. Então Paulo combateu veemente. Os falsos pensaram que Paulo era maldizente também, porque Paulo está aqui a dizer. Eles estavam reprovados quanto à fé. Há muitas de pastor, não se pode citar o nome dos falsos profetas. Não se pode citar, meu irmão. Mas Paulo citou o nome de vários falsos profetas. Alexandre o Latoeiro me causou muitos males.
Olha aí. Claro que pode-se e deve. Demas, que amou o mundo. Arabacantora, Himeneu e Fileto. Aleluia. Rica manaramaste. Paulo citou o número de vários. Jesus também. Falou de quem? De Herodes, dos fariseus e dos saduceus diretamente com eles. Chamando na cara. Isso é injúria. Olha aí. Será que isso é injúria? Agora vamos aqui. A segunda de... Glória a Deus. Coríntios. Segunda de Coríntios. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 16. Para tu veres o que é que diz aqui Paulo. Mais uma vez Paulo. Olha aí, uma advertência de Paulo. E rogo-vos, irmãos, que noteis. O que é notar? Assinalar. O que é assinalar? Olha este. Quem é o falso profeta que manda uma mulher se meter de joelho de frente de um anjo? Júlio César. Quem é o falso profeta que mete uma jovem virada de costas para o altar e um anjo a bater asas por trás para adorarem depois o anjo? Júlio César. Quem é a mulher que diz que quem concede aos cristãos o dom da ciência? Aliás, quem é a mulher que disse que é uma mulher vinda da lua cheia vestida do oceano que dá aos cristãos o dom da ciência? É Nadir. Então temos de notificar, temos de dizer, assinalar, é este, é aquele. Como é que tu vais saber que uma coisa não é remédio, mas é veneno para a tua saúde? Se tu meteres um copo de água e um copo de cianeto, aparentemente, pela cor, transparente, parece que é igual. Só que um vai-te fazer bem à saúde, que é a água, e o outro vai-te matar. Como é que tu vais diferenciar um do outro? Se ninguém te disser, olha, não bebas esse porque esse aí é falso, esse aí é falsa água. Aleluia. Então no texto temos que assinalar os que promovem dissensões. Então é um dever do cristão. Assinalar os que promovem dissensões, as divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dos tais, porque os tais não servem a Deus, mas não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida por todos. Comparasse-me, pois, em vós, que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E mesmo Deus de paz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés, Satanás. Então, está bem claro. Então, Paulo combateu vivamente, Jesus também combateu vivamente, um capítulo inteiro dedicado só ao combate dos falsos profetas. Mateus 23. Jeremias, no Antigo Testamento, combateu o falso profeta Ananias. Houve vários combates também no Antigo Testamento contra os falsos profetas. Aleluia. Elias combateu os falsos profetas no Monte Carmelo. Aleluia. Eu venho no espírito de Elias, então. Amém. Glória a Deus. Tu tens que pedir a Deus que te dê o espírito de Elias, um espírito de ousadia, de coragem, para combater os falsos profetas. Aleluia. Então vemos que é uma necessidade para a igreja, como disse Judas. E é um dever, é um mandamento do apóstolo Paulo. Temos que notificar, notar, olha, é este, assinalar, é aquela. Então, meu irmão, isto aqui é o Evangelho da Graça. Estamos no Novo Testamento, mas também citei exemplos do Antigo. Por último, vamos aqui a João. Diz assim, amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. Então, ele advertiu bem claramente, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus, e todo o Espírito não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é Deus. Quem te disser que Jesus não vem em carne, não é Deus, mas este é o Espírito do Anticristo. Quem te disser que Jesus não é Deus, está com o Espírito do Anticristo. Jesus é Deus. Aleluia, rouva lá bacantaramasai, porque tu me disse Senhor meu e Deus meu, e não foi repreendido. E se ele tivesse a blasfemar, não é? Porque quem atribuísse o nome de Deus a qualquer outro que não fosse Deus, seria uma blasfémia, então ele teria sido apedrejado. A Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então há um só Deus, um só Senhor, aleluia, constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. Há três pessoas, mas há um só Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual, ouviste que há de vir, este que já está no mundo. Não é? Diz aqui, nós somos de Deus, aquele que nos conhece ouve-nos, aquele que não nos ouve, aliás, aquele que não é Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é bem claro, João combateu os falsos profetas. Vamos agora aqui para a terceira de João. Terceira de João. Perdão. Vamos para a segunda de João. Segunda epístola de João. Aleluia, glória a Deus. Olha aí. Amém, olha aí.
Porque já muitos enganadores entraram pelo mundo. Enganadores, chama de enganadores. Os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal enganador é o anticristo. Aleluia, glória a Deus, olha aí. Todo aquele, diz assim, olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Então os ensinos de Cristo, quem vai contra os ensinos de Cristo, o que é que Cristo falou? Aleluia, que ele enviaria os seus anjos para arrebatar a igreja. Quem nega que a igreja será arrebatada, não tem a Deus. Então tem o quê? Tem o diabo, está com o diabo, não está com Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tão pouco o saudeis. Não cumprimentes meu irmão em Cristo. Aleluia, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Então fica aqui a advertência, aqui está a mensagem dada para a igreja, amém? Glória a Deus. Combater os falsos profetas não é falar mal, mas uma necessidade para a igreja. É o tema desta mensagem, desta pregação. Compartilha, amém? Te inscreve, tu que não és inscrito, clica nas notificações do sininho e deixa um like. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus quer-te perdoar e receber. Tu que ainda não aceitaste aqui, sabes que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele é o único caminho para a tua salvação, o único que te pode perdoar e te dar a vida eterna. Amém? Até aqui o Senhor falou. E tu que foste enganado dos falsos profetas, pede perdão e te chega a Cristo hoje.